Olá, pessoal. Meu nome é Tatiana Gonçalves. Eu sou coordenadora da Moema Assessoria em Medicina do Trabalho e hoje, mais uma vez, falaremos do assunto do momento, que é o burnout, a prevenção do burnout nas empresas. E hoje, com os nossos incríveis convidados, que eu vou pedir para se apresentar, Celso, Dr. Vicente, Leandro. Celso. Olá, Tati. Tudo bem, querido? Prazer estar com você mais novamente. uma vez, muito contribuindo bom. com a sua inteligência. Imagina, deixa eu Doutor Vicente, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo estar aqui novamente, conversando sobre o burnout, que hoje é uma doença que atinge muito as pessoas no seu trabalho. Verdade. Leandro. Olá, Tati. Como boa estão tarde. as coisas? Muito bem, graças a bom ver Deus. vocês E estarmos todos. aqui batendo um papo e trocando ideias sobre um assunto tão importante como esse. Que bom. Os números são alarmantes, né? O burnout diz que mais de 30% da população dos trabalhadores brasileiros podem ter burnout. E desde o dia 1º de janeiro de 2022, o burnout foi considerado doença ocupacional. Para a gente conversar um pouquinho, fiz algumas perguntas antes aqui para o nosso bate-papo. O burnout dentro das empresas. Queria entender um pouquinho, Celso, como você enxerga, como o clima organizacional interfere no burnout. Antes da gente falar de doenças e de prevenção, o que é a empresa? Qual o papel da empresa? Como que o clima interfere no burnout? O clima dentro da empresa é um gatilho, né, fundamental para o sucesso da saúde do trabalhador, do colaborador ou não. Então, interfere no momento da pressão, ele pode reduzir ou aumentar a pressão, se não organizado, né, de uma forma que se trabalhe o comportamento e o resultado. Produtividade. Sim. Fundamental. As empresas pressionam, muitas vezes exageradamente, mas esquece que a produtividade é um fator que a saúde deve estar em dia para poder a entrega. O colaborador tem que entregar. Então, o clima é um fator fundamental para que a pessoa tenha a alegria de estar. A empresa sabe quando ela está causando? Você acha que a questão de gestão de processos, ela é clara, ela pode interferir? Como que você vê isso? Então, por incrível que pareça, as empresas, principalmente as pequenas e médias, estou falando em estrutura, passa despercebido. Não se atentam, porque não tem indicadores, não tem informação. O pedir para fazer, tem que fazer. Então, não é tão claro para as pequenas e médias empresas. As grandes empresas já têm indicadores, já tem uma metas área reais. De recursos humanos, gestão, DHO muito mais evoluída, e essa identificação é clara pela produtividade. Então ainda existe um gap muito grande aí no Brasil, aliás no mundo todo, sobre a questão. Eu falo muito do Brasil porque o Brasil, aí 60% das empresas são pequenas e médias. Sim. A economia brasileira. Então a empresa não sabe até quanto pode cobrar e talvez de que forma cobrar? Exatamente. O excesso de quanto cobrar, mas é muito mais importante e o erro está na forma de cobrar. É o que eu digo. Cobrar é um direito. Como cobrar deve ser dosado. Tá. E o que a empresa pode fazer em relação a essa questão de gestão de processos? Uma empresa pequena e média, o que você acha que pode ser feito? É muito importante o empreendedor, até dias atrás tivemos uma conversa do tipo, o empreendedor ele tem que se preparar para isso. Ele não tem uma área de recursos humanos. Sim. Até foi muito bem colocado no dia que tivemos falando sobre o tema. Não tem como ser cobrado. Então, o empreendedor tem que começar a entrar um pouquinho nesse tema e principalmente utilizar as empresas de saúde ocupacional, Sim. né, através do seu quadro médico, pedir orientação de como deve agir. Porque hoje as pequenas e médias empresas, elas utilizam as empresas de saúde ocupacional por um detalhe: cumprir a lei. Sim. Então esse é o grande detalhe. Mas eu não tenho RH, mas você tem profissionais externos que podem te ajudar. Tem profissionais médicos, tem a parte física, né? Não é só mental, a parte física solta adrenalina. Não vou entrar no mérito porque ele é muito mais especialista que eu. Eu mal corro atrás da bola. Imagina um pouco. Não é que você verdade, sabe, a gente sabe que isso não é verdade. Um pouco que você sabe, já sabe bem. E não é verdade não, que isso aqui compete. Futebol, fala. Exatamente. Não, e é interessante, falando do futebol, vou entrar um pouco do esporte ali.
Parece que você entra num local e você saiu fora do mundo completamente. Pois é. O seu objetivo muda. Então, tudo aquilo que você tem de problema, ela desaparece e você sai muito mais leve. Então, está aí uma pequena dica para o empreendedor que não tem uma estrutura de recursos humanos, não tem... começar a observar isso dentro da sua equipe. Então, cobrar, sim. Qual a forma de cobrar? Então... E o estilo de cada um, né? Eu tenho uma forma de absorver, o Vicente tem uma, todos nós aqui somos diferentes. Então a dosagem de como cobrar para uma empresa pequena e média é muito mais fácil, porque ela consegue o corpo a corpo com o colaborador. Uma grande empresa, o gestor muitas vezes não consegue ter muito contato com eles. Celso, a gente conversou antecipadamente nesse bate-papo sobre a questão do assédio. Né? Você acha que a forma... O Dr. Vicente fala bastante sobre sentimentos, como as pessoas sentem, e às vezes a cobrança para mim é diferente do que para você. Né? Então a gente tem conversado muito sobre isso, né? A forma de se falar e como o outro reage. Como você vê essa questão de assédio? Como é que a pessoa pode ter um bom termômetro para poder cobrar todo mundo de uma forma que não fira o colaborador? Um ponto é o que nós falamos, a orientação do próprio empreendedor. O Sebrae, por exemplo, hoje já tem a preocupação da formação do empreendedor com essa característica de olhar pelo colaborador e não pelo negócio apenas. Porém, existem alguns detalhes que a própria legislação, ele tem que estar antenado na própria legislação, sim, que também afeta, que é um outro tema, para um outro momento, mas a própria legislação, ela garante esses direitos de assédio moral. Recentemente, na NR5, nós vamos abordar um pouquinho mais, vem exigindo da CIPA, né? Na colocação, o cuidado com o assédio moral e sexual. Então, o empreendedor, seja pequeno, médio ou grande, ele tem que estar muito atento à legislação, à produtividade e aí dosar a sua forma de abordagem ao colaborador. É a dignidade humana. Se a gente começar a olhar o assédio moral, o respeito e a dignidade humana, esquece a lei. Lei é consequência daquilo que foi mal conduzido pelo gestor, pelo empreendedor, pelos pares. Até isso, né? A gente fala, quando você fala de assédio moral, todo mundo pensa o chefe ao colaborador. Não é? O gestor, sim, não. Entre pares, aquelas brincadeiras. Sim. Então, acho que tem que ser disseminado. Por isso que deve estar atento a todas essas questões. Então, é um conjunto de ações que leva a ter o assédio ou não. Me perguntaram um dia da seguinte forma: eu posso cobrar os resultados do colaborador? É assédio? Claro que você pode. Uma empresa nasceu para dar resultados. Sim. O que você não pode é a forma de cobrar ser rígida ou colocar a pessoa em situações humilhantes perante os demais. Acho que esse é o grande critério do assédio. Eu acho que quando você fala em pequenas e médias empresas, a gente que atende todos os tipos de empresas, a gente vê aí essa questão da gestão de recursos humanos, né? E aí é um passo até mais para trás, porque às vezes a empresa contrata sem ter o perfil daquela atividade. Né? E aí daí já contrata errado. Né? Porque como as pessoas sentem diferentes, têm perfis diferentes, tem gente que trabalha super bem sob pressão e tem gente que precisa de um outro tipo de trabalho. E que a gente vê muito nas empresas, talvez essa insatisfação, é porque já começa lá atrás, o RH, principalmente de pequena e média, que não tem essa estrutura de recursos humanos, não entende esse talento, né, que cada pessoa tem contrata errado, daí pra frente já fica uma situação desagradável. Começou errado, termina errado. Começou errado, termina errado. Se você contratar alguém com uma habilidade de exatas, né, aquela pessoa que vai pela razão, e você começa a contar muita história emocional, ele vai olhar para você e vai começar a se incomodar muito. Então você tem que ter aquele clique de absorver e observar qual é a característica de cada um. Isso é fundamental das relações, inclusive na negociação. Se você sentar numa negociação e o seu cliente é um cara altamente objetivo, você começar a contar a história, olha, a pessoa vai olhar para você, não gostei desse cara. Então ele já cria uma barreira que vai elevando, dentro de um ambiente de trabalho, o estresse. E o estresse leva ao burnout, o burnout leva à improdutividade, à doença, e tudo isso que
nós estamos vendo no mercado. E aí o Dr. Vicente vai poder... É isso que eu ia perguntar, ia até pedir a bola para o Dr. Vicente, para a gente falar um pouquinho de sentimentos. Eu já vi você falando algumas vezes de como as pessoas sentem diferentes, né? Às vezes uma colocação para um colega não é tão... é aceita de uma forma ou outra. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você tem pego aí muito caso de burnout, e falasse um pouquinho dessa síndrome do esgotamento profissional. Como é que essa pessoa chega? Primeira coisa que a gente tem que saber do burnout é que o burnout só se dá no trabalho, tá? Sim. Senão, mas as pessoas dizem, sim, mas o que é o burnout? O que eu vou sentir se ele é do trabalho? Ele vai desenvolver em você patologias de ansiedade, patologias que te deixam intranquilos, patologias que te deixam pressionados, patologias que se unem desde a mania da depressão até a euforia e até o pânico, né? Dependendo do grau que essa pessoa for colocada, ela vai desenvolver um pânico. Então é muito importante, como vocês estavam falando, a maneira que eu vou falar, né? A maneira, como aquela pessoa aceita isso? Ah, não, mas eu tenho o meu jeito e eu vou falar do jeito que é. Se você é um gestor, você já não vai pensar assim, né? Você já vai tentar entrar na individualidade de cada um para até ter um melhor resultado desse indivíduo na empresa. Então, o burnout ele é uma doença caracteristicamente, objetivamente do trabalho, tá? O que vai acontecer? Eu entro numa empresa, eu tenho que dar resultados, tenho que unir as minhas metas com os outros para, no final, tudo dar certo. Só que para isso, eu escuto gritos, para isso eu escuto que eu sou incompetente, para isso eu escuto uma série de coisas que, ao invés de aumentar a minha autoestima, a confiança, onde eu me sinta capaz, não, ela vai por outro viés, ela deixa a pessoa já desacreditada dela mesma. Ela diz, será que eu não vou conseguir impulsionar isso? Será que eu vou conseguir? Ela se sente pressionada, então ela pode ter, dentro desse processo, com certeza, até mudando características dela mesma, que diz a despersonalização. Ou seja, você tem uma pessoa que em um mês era um tipo de pessoa e depois de 60, 90 dias você vê aquela pessoa totalmente transformada e além de transformada, ela está terminada. Emocionalmente ela vai estar terminada. Então, como também se falou várias vezes, aquele funcionário, aquele colaborador, ele tem condições totais de ser tratado, de ser acompanhado. Mas será que ele vai falar o que está passando com ele? Será que tem alguém dentro da empresa que, como se estava falando, tem esse olhar clínico para dizer assim, opa, o João está precisando de uma ajuda? Ou a gente vai passar indiferente, ver a pessoa chorando, sentada, e passar indiferente a ela? Então, também vai da coletividade das pessoas que estão ali e do bom senso, da empatia, de saber que você pode ajudar alguém mesmo sem saber que essa pessoa está precisando de ajuda. As mudanças dela serão claras. Ela não vai entregar o trabalho, ela vai achar o trabalho que ela entrega altamente difícil, ela vai fazer tudo como se ela estivesse carregando nas costas um caminhão com 100 toneladas, devagar, sem vontade, só mesmo para realizar. E o pior de tudo isso é que a empresa... O prejuízo, nesse caso, não é do colaborador. Claro, ele vai sofrer se tratar, mas o prejuízo também é da empresa, porque com certeza não vai bater as metas. Uma vez que os outros colegas vejam que esse colaborador está sofrendo e a empresa não faz nada, também existe uma descredibilidade do colaborador na empresa, né? Porque o cobrar o resultado, sim, você está me cobrando tanto, mas o que você me dá em troca? O que a empresa me dá em troca, já que eu ajudo ela a crescer, né? Você já conversou algumas vezes, já na sua experiência, você consegue perceber a diferença, claro? Então eu queria que você falasse para o pessoal sobre a diferença de uma pessoa ter burnout e outra ter depressão, porque às vezes a pessoa está num momento delicado, sim, né, e não consegue performar, são coisas sim, diferentes. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quando você consegue identificar se é um burnout ou se é uma depressão. Bom, vamos lá. Então eu vou dar um exemplo prático, até para que as pessoas que nos escutam possam imaginar e participar de uma maneira prática.
Eu tive uma paciente do sexo feminino, uma funcionária pública, da qual sofria um assédio verbal pelo seu chefe, pelo seu superior, e também sexual, né? O que levou a ela a não querer trabalhar. Isso gerou com que ela sofresse desconto, porque ela faltava, às vezes ela não conseguia um atestado, algo, ela faltava pelo medo de ir, foi descontada, ou seja, isso onerou no seu salário mensal, e tudo isso por uma perseguição, como ela manifesta num determinado momento, onde ela não tinha problema nenhum. Uma pessoa muito bem casada, que tem os filhos, gosta muito do trabalho que fazia, porém, ela foi submetida a estar sozinha na sala com essa outra pessoa, a escutar, em algum momento a outra pessoa até a roupa tirou. Então você imagina a agressividade da pessoa ir para o trabalho e de repente ter que enfrentar tudo isso, né? Ela não vai para trabalhar, ela vai com medo de enfrentar. Então, o burnout, ele é no trabalho, como essa paciente que eu expliquei para vocês. E agora eu vou fazer a diferença com outra paciente. Eu tive uma paciente que ela estava muito bem, tudo isso, porém o marido pediu o divórcio, né? Ela trabalha e tudo, e o marido pediu o divórcio, eles têm filhos, então ela ficou muito triste. Sim, entrou em uma depressão, teve um transtorno de ansiedade muito grande. Porém, isso foi causado na casa dela, pela família dela, pelo convívio íntimo dela. Não tem nada a ver no trabalho. Porém, ela vai refletir esse mau momento no trabalho. Mas a causa desse trabalho que não é entregue é uma depressão provocada pelo divórcio, não como no caso da concursada, que a pressão estava no colaborador, no coordenador dela. Então ficava muito difícil ela driblar isso, porque se o coordenador está fazendo isso, para quem ela ia reclamar? Então ela parou de ir ao serviço. E aí quem se deu conta do que estava acontecendo? O marido. Por que ela ficava em casa se ela não estava doente? Então ela chega e conversa com ele, né? Então a diferença é burnout no trabalho. Porém, o que não é burnout, uma depressão, ela está se separando do marido. Mas pode ser que lá no trabalho ela não consiga efetivar o trabalho dela, porque ela fica pensando, nossa, vou me separar, a vida mudou e tudo, e não tem como dar atenção ao trabalho. Entendi, você falou uma coisa importante, é uma linha tênue, né? E as pessoas acabam confundindo. Eu quero falar com você de um assunto que você levantou, mas eu quero que você fale um pouquinho, Celso, dessa liderança tóxica nas empresas, né? Porque parte do burnout a gente pode entender, lógico, tem as metas, às vezes as metas são claras, mas a gente também tem um líder ou uma gestão que não está tão preparada, então ela acaba pressionando uma liderança tóxica, que agora a palavra é tóxico, né? A liderança tóxica é algo assim que é o grande pilar, né? Ele é o agente transmissor do caos. Uhum. Acho que é isso. É, né? Verdade. É bonito. Definiu bem. Do caos. Então tá bom. A sorte é que no decorrer do tempo, nos últimos de 5 anos para cá, 5 não, 10 anos para cá, as empresas vêm se preocupando em preparar o líder, justamente para que ele não seja tóxico, né? E aquela empresa que não faz isso, ela tem dentro do seu quadro esse ser, né? Um ser, né? Esse ser, sei lá como pode ser chamado. A liderança tóxica, ela deve ser tirada imediatamente da empresa ou desenvolvida. Vamos ao contrário. Eu prefiro desenvolver a pensar em tirar. Então, mais ou menos, eu prefiro convidar a entrar do que a sair, né? Porque também, talvez, você trocando, não tenha sucesso com o que venha e tenha que, em algum momento, né, desenvolver. Desenvolver. Então, que aproveite aquele que tenha boa experiência. Então, as empresas devem trabalhar muito essa questão com a liderança. Preparar o líder desde o comportamento, e é fundamental que as empresas comecem a orientá-los como captar o estilo da pessoa. Não ser profundo, mas o estilo. É mais razão, mais emoção, aquela pessoa está sensível, não está... O líder, ele tem que ser preparado para isto, de uma forma natural. E como ele faz isso? Existem vários testes que o RH
utiliza e engaveta. Eu sou o RH. Só eu sei aplicar e só eu sei saber das coisas. Sabe aquela fórmula mágica? Eu acho que está na hora das empresas começarem o quê? A ensinar os líderes a fazer a avaliação das pessoas também. O e RH dele também, né? Eu costumo dizer que o RH bom é aquele que não aparece. O RH discreto é o melhor RH que pode ter. Quem tem que aparecer é o quê? São os colaboradores e a sua liderança. São as pessoas. O RH é um agente que vai ajudar e orientar as pessoas. Mas essa Então, liderança precisa ser treinada. totalmente. Do começo ao fim, não só tecnicamente, como produtos da empresa e emocionalmente. E como lidar com as pessoas. É isso. As pessoas mudam? Aprendem? Aí vai depender de como ela é. Se ela está aberta a isso, né? Claro. Então, se ela não estiver aberta, ela não irá aprender. E talvez ela esteja aberta e não aprenda, porque também esse conceito esteja muito enraizado dentro dela. Então, nem sempre a pessoa que não aprende, ela não tem a vontade. Às vezes, ela tem muita vontade, só que é tão enraizado, tão fixo nela que fica difícil dela mudar. Mas, com certeza, as pessoas mudam, se modificam. O que eu ia falar ali do chefe, do líder numa equipe, é que esse líder, ele também pode vir, não com burnout, mas com uma depressão. Talvez Sim. ele não esteja bem em casa. E aí, os colaboradores vão pagar essa conta. Exatamente. Você vê como uma coisa envolve a Com outra. certeza. Né? Então, até para a gente ampliar as ferramentas, o RH tem a ferramenta de autoconhecimento, tem testes, tem dinâmicas, tem aprofundamentos, fica uma semana no sítio, tem de tudo. Porém, se na vida pessoal dela, e o Dr. Vicente colocou com muita precisão, ela não tiver bem, qualquer coisa não será favorável no Sim. momento do trabalho. E aí que entra a parte física. O esporte. O esporte. O esporte. Eu sei Todos porque eu amamos o esporte eu aqui. tento praticar um esporte chamado futebol, mas eu confesso, jogar que é bom nada, mas que aquilo me dá um alívio, uma Com tranquilidade. certeza. O importante é competir, né? Leandro, conta um pouquinho como você enxerga, como a empresa, a gente lê muito sobre ginástica laboral, mas você acredita que todas as empresas precisam fazer ginástica laboral ou você acha que cada empresa pode criar, de acordo com a personalidade e perfil dos colaboradores, uma atividade? Queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios nas empresas, integração, qualidade de vida, enfim. Bom, vamos lá. Se tratando de atividade física, é uma gama muito grande, né, de coisas que a gente pode abrir aqui. A atividade física, ela tem os seus benefícios físicos, corporais, mecânicos, e tem os seus benefícios psicológicos e também sociais. Então aqui eu já falei três linhas, né? Físicos, psicológicos e sociais. Os três. E tirando os benefícios individuais, né, físicos, que cada colaborador poderá ter o seu durante as suas atividades, dentro de uma empresa, a gente precisa analisar qual que é o conceito da empresa primeiro. Por que a empresa ela precisaria ter uma atividade física para os seus colaboradores? Necessita? Eu sempre acredito que todo mundo necessite dentro da empresa, sim, como você citou a laboral. A laboral é uma atividade criada especificamente para a empresa e ela não é uma atividade física de alta intensidade, é uma atividade física de baixa intensidade ou até de média intensidade. E por isso, dentro da empresa se encaixa muito bem, porque como a gente tem colaboradores de diversas idades, sexo e com particularidades diferentes, a laboral ela agrega o máximo de pessoas possível, sem ter tanto problemas a passar por pessoas com limitações. Então, ela consegue agregar o máximo de pessoas possível. Dentro de uma empresa, eu acho que o principal benefício da atividade física é exatamente a interação social, inicialmente. Então, nós temos ali diversas áreas dentro da empresa.
e conseguir até mesmo unir essas áreas já seria um benefício da atividade física, seja ali um esporte, seja uma ginástica laboral, seja uma atividade esportiva de final de semana, uma competição, um futebol criado semestral, por exemplo, um campeonato já é uma atividade física empresarial que vai gerar seus benefícios entre as áreas, entre os próprios colaboradores. Harmonizar um pouco mais esse ambiente, talvez o ambiente esteja um pouco mais tenso devido a algum problema que teve, então essa interação, essa harmonia entre os próprios colaboradores, isso já vai melhorar o ambiente de trabalho ali dentro. Um colega de trabalho que às vezes não consegue conversar muito bem com o outro, não consegue propor alguma atividade ali para outra atividade dentro do trabalho mesmo, a própria atividade física ela consegue agregar isso, seja durante a atividade física ou seja até mesmo durante o trabalho. Essa interação ela acaba melhorando um pouco mais. A gente sabe que em todas as vezes que você vai no médico, eles sempre receitam atividade física. Fala um pouquinho o que acontece com a pessoa que tem uma atividade física e como ela pode prevenir o burnout. Muito legal, né? A atividade física é o melhor remédio. Eu ouvi uma reportagem essa semana que você não vai numa farmácia para comprar atividade física, né? Você não chega no hospital para comprar uma atividade física ou fazer atividade física ali. Então, necessita que nós mesmos comecemos a criar essa rotina. E não é fácil, né? A gente sair do comodismo, sair de uma situação de tranquilidade, né? Prazer, estamos sentados, estamos na frente da TV, estamos deitados e fala, eu tenho que ter a prática da atividade física, não é fácil. Porém, o burnout, ele gera um estresse, ele é um estresse grande, né? Dentro de uma pessoa, que limita essa pessoa a ter algumas capacidades psicológicas, por exemplo. A atividade física, ela vai liberar alguns hormônios, principalmente dopamina, serotonina, que são hormônios que nos deixam mais em alerta. Quando a gente fica em alerta, o nosso corpo ele tem uma tendência a prestar atenção em algumas outras coisas. Então a dopamina é um hormônio que às vezes falta em pessoas com depressão, que não é o caso da nossa conversa, mas em pessoas que estão sob burnout, que é um estresse, e elas estão em déficit de dopamina. Então ela acaba não conseguindo agir em algumas situações, não presta muita atenção em algumas coisas. E a atividade física, ela ajuda a equilibrar o corpo a liberar a dopamina. Então isso traz ela uma sensação um pouco melhor, traz ela uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, de alívio e também ficar um pouco mais em alerta. E também de criar uma rotina, de ter um tempo para ela, porque Exato. A gente percebe muito que a pessoa acaba negligenciando atividades, família, e quando você tem uma rotina de esporte, melhor ainda, mas se você tem uma empresa que consegue levar isso, é muito melhor. Porque quando a empresa ela acaba exigindo até com que a gente esteja no nosso melhor, a gente acaba nos forçando a fazer alguma coisa. A rotina de atividade física cabe somente a nós, mas sempre quando tem um apoio, a gente se sente bem, incentivando, se sente bem em algum lugar ali para poder fazer alguma atividade, alguma coisa, e amigos e colegas também, isso ajuda a criar rotina. Cria uma harmonia, cria facilidade de comunicação, facilita a comunicação, libera. E tem uma coisa que é um detalhe que é legal, que você tinha falado, que se a pessoa ela está aberta a conhecer novas possibilidades e até mesmo a interagir em nichos de vida diferentes. A atividade física ela tem diversas tribos, né? Eu vou citar 2 aqui, por exemplo, que é bem polêmico, o crossfit e a musculação. E quando você começa a ter a prática da atividade física, você começa a conhecer pessoas que também praticam outros tipos de atividade física. E você fica aberto a conhecer novas formas de melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde.
conhecer novas formas de se sentir bem, de se alimentar. Sim. Então, a atividade ela ajuda a você abrir um pouco mais o seu leque, abrir novos caminhos para a vida e melhora também no trabalho. Essa comunicação e essa liberação é importante. Vocês falaram algumas coisas aqui. A gente lê que a pessoa de burnout ela acaba esquecendo outros departamentos da vida dela, né? Então, a prática de esportes, ela te lembra que você tem que parar em algum momento e pensar em você, né? Vicente, a pressa, o mundo moderno, ajuda no burnout? A pressa. A competitividade. A competitividade. Né? A pressa, ela vai sempre ser inimiga da perfeição, não é? Então, o que acontece aí? A pressa. Temos que passar mensagens, temos que mandar e-mails, temos que responder os e-mails. Então, tudo isso, no final do dia, você diz assim, nossa, eu tinha que fazer tanta coisa e não consegui, o que vai gerar uma frustração. Então, a rotina que estavam falando é muito importante. A do exercício, para que a pessoa se desligue e se preocupe por ela. Aquela hora do exercício, ela está dedicando a ela. Como ela dedicou 8 horas à empresa, ela vai estar dedicando 1 hora a ela. Então, a pressa não vai deixar com que ela faça o exercício, não vai deixar com que ela tenha outras atividades. Então, com certeza, a pressa, o mundo moderno, o mundo tecnológico, antigamente nós não tínhamos telefone, só atendia o telefone quando chegava em casa. Agora todo mundo está vendo mensagens, o mundo segue acontecendo enquanto a gente está no podcast. Várias pessoas de nós estão nos chamando, tudo isso, porque mesmo você respondendo, estou no podcast, estou numa outra, a pessoa segue ligando porque ela entende que aquilo ali é pressa, que tem que responder e tudo. E na verdade não é assim, né? A pressa, a velocidade da vida, somos nós mesmos que colocamos, né? Então, é muito importante estar tranquilo, acomodar-se de uma certa maneira, não acomodar-se daquela maneira de, não vou mostrar tanta eficiência, não vou me dedicar. Não. É o de se cuidar mesmo, de estar preocupado e de dedicar e sempre se colocar em primeiro lugar, né? Porque mesmo você sendo um colaborador bacana, que traz resultados para a empresa, se isso começar a te prejudicar, coloque-se em primeiro lugar. Então, sendo assim, o dedicar tempo, o colocar qualidade no seu tempo, isso também nós podemos colocar no nosso trabalho. O que a gente estava falando, que eu vou dizer agora, é o seguinte: nós podemos também sentar com o nosso coordenador, com aquela pessoa que nós temos uma relação tóxica, e dizer, olha, será que tem condições de mudar? Para mim não está bom do jeito que você faz. E você acha que a pessoa tem a percepção, ou por exemplo, a pessoa que tem burnout, ela tem um perfil, vou te dar um exemplo. Elas falam que elas trabalham horas, né? Existe aquele pico de horas trabalhadas, aquela pessoa que, né, não tem tempo para ninguém, é o melhor funcionário, não consegue falar não, e de uma hora para outra, né, quando ela começa a adoecer, você acha que a pessoa tem percepção que ela precisa? Será que todo mundo consegue? Talvez talvez ela tenha a percepção de que algo esteja acontecendo. Sim. Mas talvez ela não tenha a percepção de onde está. Por quê? Porque tu sai do trabalho e vai para casa. Se tu saiu do trabalho e está estressada, tu vai chegar em casa e vai estar estressada também. É aquela história invertida. A depressão que iniciou em casa não é burnout. Mas a depressão que iniciou em casa vai para o trabalho. Como o burnout sai da empresa e vai para casa junto com o colaborador. Né? Então, com certeza. Eu li que, às vezes, nós precisamos também, como família, também observar isso. Né? Porque a família, ela aplaude o sucesso, a sociedade aplaude o sucesso, mas nem sempre vendo o que aquela pessoa está fazendo. E a família sente, né? O marido, a esposa, né? Que não tem tempo para o filho, independente se é a mulher, ou mãe, ou pai, mas assim, a pessoa que não tem mais tempo. Então, a gente aplaude o sucesso, mas quem está do lado ali fica atento porque vê que tem uma hora que está passando ali. O que você está dizendo, né? É aquela coisa, qual é o preço do meu sucesso? Exato. Né? Quanto está me custando este sucesso? Este sucesso está
levando a minha paciência, o meu casamento, levando o que eu acreditava, levando uma série de coisas. Ele vale a pena? É claro que não. É claro que ele não vale a pena. Então, o quanto antes você que está escutando, que tem uma noção do estresse, que trabalha... o trabalho está me estressando, mas como você falou antes, Celso, não é ficar estressada pela cobrança. Não, é ficar estressada pela maneira de como é. A pessoa não pode dizer assim, me cobram demais. Não, mas a maneira com que cobram, porque o cobrar vai ser totalmente normal, né? Essa cobrança. Isso. Certo. Eu li aqui, tenho lido bastante, que é aquela frase que todo mundo usava, treinem enquanto eles dormem, trabalhem enquanto eles treinam, né? Não tem isso? E ganham um burnout. Isto a gente veio aí de uma geração ou de um movimento da gente levar ao nosso extremo, né? E todo mundo não... Pode falar. Não, é que eu falo, quanto vale o seu tempo, né? Sim. Como você vai gerir o seu tempo? Seu tempo vale você trabalhar e não conseguir cuidar de si mesmo. Então, a partir do momento que você está acima de você mesmo, você já está perdendo um pouco de saúde. Então, você vai trabalhar até que ponto? Você pode ter ali ganhar financeiramente, você pode ter ganhos bons, mas ao mesmo tempo esses bons ganhos financeiros vai te custar a saúde, você vai gastar com a sua saúde. Então, quanto vale você chegar a um ponto de perder saúde para poder trabalhar em excesso, ou vice-versa, ganhar saúde e o trabalho fica ao quanto você pode. Então, a gente que vem dessa geração extremamente competitiva, né? Então, tem que treinar enquanto estão dormindo. Não tem, Celso? Mas eu acho que a geração que está vindo é mais competitiva. Eles vêm competindo desde a primeira infância. Entende? Existe essa competição. E existe a baixa tolerância à frustração. Eu estou competindo, perdi a primeira batalha, não, isso já não serve para mim, já não quero mais. O que eu acho que falta nessa geração e na geração da gente que está aí é uma certa persistência. Ora, eu tenho um problema no trabalho, então eu me demito, ou o meu coordenador pede a minha cabeça e me retira da empresa. Então, acho que vai mais ou menos por aí. Celso, pode falar sobre isso, né, Celso? Como é que estão hoje em dia esse turnover nas empresas? Talvez essa insatisfação ela é real? Sim, vamos falar do turnover rapidamente. Uma empresa que tem turnover zero tem problema. Verdade. Uma empresa que tem turnover alto tem problema também. Ela não oxigena, né? De um lado não oxigena, a outra nunca pega uma raiz, né? As pessoas não... Então, vamos falar em rotatividade. Hoje a geração, acho que o Vicente colocou bem, é uma geração que é muito mais competitiva, mas desiste muito mais fácil do que a nossa geração. E talvez menos preparada tecnicamente. Eles não estão preocupados em preparar-se tecnicamente. Por isso talvez venha a frustração. Tu não está preparado para aquilo ali, então... Né? A profundidade hoje da juventude, ela é menor do que a nossa. Sim. É a famosa leitura da manchete. Se lê a manchete, não investiga o porquê. É o que eu tenho encontrado. Então você vê pessoas formadas em grandes universidades, aqui em São Paulo, no Brasil, muito rasa na profundidade do tema, porém muito aguerrida em querer resolver o tema. Então tem energia, mas não tem o conhecimento profundo. A nossa geração se preocupava, talvez, porque não tivéssemos a internet, a gente tinha que ler o livro inteiro para chegar à conclusão da história. Quando você via a conclusão, você já tinha lido o livro todo, então você ganhava uma profundidade. Então, é uma das preocupações que as empresas têm que ter, de fazer as pessoas serem mais críticas com ele, crítica no sentido do tema, se aprofundar no tema do porquê. Alguns coaches que eu tenho feito, aliás, faço pouco, até porque coach para consumo próprio, né? Eu fiz coach para consumo próprio. Eu costumo falar que eu sou um coach, porque coach é treinador. Aí tem o coach, né? No caso do RH, é um consumo próprio. Poucas vezes que eu falo assim, mas por quê?
a primeira pergunta, o porquê, ele não sabe responder por quê. E talvez isso traz a solidão, a falta da profundidade traz o vazio eu não sou ninguém, eu não sei nada e não sei resolver meus problemas. E daí você não vai saber que caminho seguir. Que caminho seguir. Então você fica ali e você vê que não evolui. Né? Exatamente. Um dia conversando com um pequeno empresário, ele falou, não, estou montando a minha empresa e eu quero ter lucro. Tem empresa faturando 1 milhão e eu quero buscar esse 1 milhão e 1 milhão. Aí eu olhei para ele e eu vendo, né? Aí eu perguntei para ele, o que você prefere? Ganhar 1 milhão e gastar 999, inclusive em energia, ou ter uma empresa que fatura 100 mil e você gasta 5? Então, o ganhar muito não significa lucro e ter sucesso. Sim. Porém, te doa um tempo muito grande, mental e físico, uma energia desnecessária foi gasta. Então, as pessoas confundem o sucesso com muito. Isso. E não com a margem que pode trazer de retribuição. É o que eu tenho visto nos profissionais, sejam executivos ou jovens estagiários. É que o autoconsumo, né? Veja só, antes nós comprávamos um celular e tu ficava com o celular até ele quebrar. Pelo menos eu, que ficava com o celular um tempo e tal. Nós também. Hoje em quase dia, preto e branco. Hoje em dia, o que você faz? Chegou um celular novo, eu vou trocar o celular. Semana passada eu troquei meu bip. Então você pega e diz, não, eu vou trocar meu celular. Exige, tudo é muito exigido. Né? Então, e tudo isso hoje nesse mundo tem um custo. Então as pessoas às vezes o colaborador ele está preocupado também, tem que terminar o mês, eu quero ganhar isso, aquilo, mas ele não está preocupado em ler algo sobre o produto que ele vende, aprender como a empresa iniciou, porque uma vez que o colaborador entra e a empresa, vamos pegar essa que você falou, está faturando 1 milhão, eles olham e podem dizer assim, poxa, ele já está faturando 1 milhão, estamos aqui tranquilo, está tudo bem. Não, ele te trouxe para a empresa para você fazer o outro 1 milhão. Exatamente. Não para dividir o 1 milhão que já existia, mas para você trazer mais 1 milhão. Né? Então, acho que hoje em dia a falta de preparo técnico, de realmente estudar, nem tudo nós podemos fazer como a prática de entrar no Google. Tem coisas que você tem que ter profundidade, né? Exatamente. E é daí que surge a frustração. Claro. É daí que não vem os resultados, os indicadores caem e vem o desemprego. E a pessoa fica em casa, come, fica obesa, não pratica exercício esporte, e vai trazer um outro problema. Vai ter a obesidade aí que também vai ser grava. Um encarcelamento da felicidade dela, né? Pegando o gancho do futebol, sim. A minha habilidade é quase nada. Mas assim, eu aprendi que eu atrapalhando eu divirto. Então eu atrapalho todo mundo mesmo. Não é verdade que ele ganha. Para jogar nos dois times. É minha alegria. Minha alegria é atrapalhar o meu time. Não é verdade que o time... Joga no time que você veste a camisa e acaba jogando contra também. É tipo, você fica bem com todos. Os 22 em campo. Com todo mundo, não briga com ninguém. Não vai ser por burnout. Eu li, pessoal, que tem alguns estágios. Eu queria que vocês comentassem pelo menos o 6º, que para mim é eu já vi pessoas e realmente isso é real, né? O estágio 1 do burnout, trabalhar horas a fio, né? Então a pessoa, ela não tem... É o cara que não fala não, né? Estágio 2, negligenciar tempo com a família e lazer. Que aí entra, né? Ela não consegue parar, ela não consegue entender que... Só que aí também vai ter problemas da seguinte maneira. Se essa família tem filhos, a formação desses filhos vai ficar altamente prejudicada em fator de educação, por não ter um dos pais presentes. Não ter o preparo ali dos pais, né? Isso aí. Então você vê família e o lazer, né? O lazer, a pessoa realmente ela não consegue mais ela não consegue enxergar que a gente conversou já sobre isso, Leandro, do off. Que o off é um treino também, você precisa descansar. O lazer, ele faz parte dos resultados, seja resultados físicos ou seja resultados mentais, para melhorar a sua saúde e descansar. Então, o lazer, ele precisa,
por 2 pontos. Descanso físico, que o lazer entra também como uma prática prazerosa e a gente acaba até descansando também. E também como descanso mental. Se a gente está com a cabeça em excesso de trabalho, em excesso de estresse, o corpo é prejudicado. A partir do momento que você tem um lazer, e o lazer pode entrar qualquer coisa, tanto passear com família, quanto passear sozinho, andar de bicicleta, ou em algum local de descontração para você ver os amigos, tudo isso ele vai entrar no lazer, ele vai entrar como um descanso mental e um descanso físico, que é necessário. Eu queria que você fizesse 2 comentários que eu já vi em conversas que eu já tive com você. Primeiro, do off do maratonista, né? Que tem que ter. Então, a pessoa ela acha que ela treina, tem que treinar todo dia. O trabalho, não, você tem que ter. E aquele dia que você está descansando, eu queria que você falasse de novo desse paralelo que você já fez. Principalmente o maratonista, né? Que ele acaba exigindo mais do seu corpo. Então, o nosso corpo ele é uma máquina e ele depende de muitas funções metabólicas. A partir do momento que a gente começa a exigir essas funções metabólicas, elas vão chegando a um certo limite. Liberação hormonal, liberação de enzimas, articulações, fibras musculares, tudo isso faz parte de funções que são ciclos que o corpo ele vai se reconstituindo com o tempo. Você vai chegando no limite, Quando você chega num certo limite, se você não para, o corpo ele vai desligar. E ele desliga de diversas formas diferentes. Pode ser uma lesão muscular, uma lesão articular, pode parar a produção de certos hormônios, né? Desregular a produção de certos hormônios, certas enzimas. O coração ele acaba não funcionando da mesma forma. Cerebralmente também falando, ele acaba parando de fazer algumas sinapses neurais. Ele chegou no limite. Nós, profissionais da saúde, personagens, a gente tenta ao máximo ensinar as pessoas que não é para chegar nesse limite. A gente tem que chegar, se é um maratonista, no máximo a 80% ali do limite. Se você passa desse 80%, 85%, 90%, já é zona de risco. Então, não é para chegar nem nos 80% praticamente, tem que chegar antes. Se você consegue dosar e equilibrar, geralmente você não vai ter problema nenhum em atividade física. E é geralmente que a gente fez uma analogia, né? O burnout, ele é praticamente a mesma coisa. O estresse, ele está acontecendo, né, semanalmente, mensalmente. Quando dá o burnout é porque já passou daqueles 80%. Sim. Você já está no seu limite, né? Que você foi colocando agora dos estágios, chegou no seu limite, não tem mais o que fazer. Deu burnout. Então ela precisa, esse off, o dia off, ele precisa. A pessoa precisa entender, né? E a pessoa acaba trabalhando no sábado, trabalhando no domingo, trabalhando no feriado, ele não vê mais importância naquela convivência. Ah, mas é só um aniversário. Ah, um aniversário de criança. Não vou. Uma coisa... Ela perde aquilo. Ela perde aquilo, né? Perde a interação com a família, com os filhos, com os amigos. E uma coisa que é interessante, que mesmo estando em casa, sem você ligar o computador, só de você estar mentalizando como vai ser num domingo, por exemplo. Era a última fase. Como vai ser... Você já olhou a última fase. Como vai ser a sua segunda-feira, a cabeça também já não começa a não funcionar. Uma vez você comentou com a gente sobre até dificuldade, né? Então, quando você está fazendo uma prática de esportes, por isso que é tão importante, além da parte física, da mental, porque realmente naquele momento você está desligado de tudo. E uma vez você falou que teve gente que você já treinou, a gente já treinou juntos, treinamos juntos, eu me elevei, porque ele foi meu treinador. E treinou bem, quando ela ia. Quando eu ia, mas eu digo assim, eu treinei junto com ele, olha que ela tinha um índice de assertividade de 100%, ela ia uma vez por mês, mas nesse dia eu fui ótimo. Treinaremos todo mundo junto. Então vamos. Mas você comentou que tinham pessoas que tinham dificuldade no próprio treino de desligar o celular. A gente conversou isso algumas vezes, né? Então, assim, da pessoa ainda assim, você tem, sei lá, 7 dias, você tem 3 dias que você fala, não, hoje eu vou cuidar do meu corpo, da minha mente. Você vai lá, você consegue desligar o telefone. E você falou, Tatiana, tem gente que não tá aqui puxando e não desliga. Mas o mais interessante não é de a pessoa desligar o celular ali, é da pessoa entender que
a atividade física é pro bem dela, mas tem muita gente que não entende, que tá indo ali e fala, nossa, eu tenho que fazer isso aqui e eu tô perdendo tempo. E vai, segue nisso daí diariamente, vai fazer atividade física e fala, eu tô aqui perdendo tempo. E então, atende o telefone, ela não vê que aquilo é prioridade para ela. E não vê que é prioridade. Então, chega um ponto que a pessoa ela ou vai desistir da atividade física porque para ela é perda de tempo, ou não vai gerar resultado nenhum e vai desmotivar totalmente. Mas é difícil a pessoa entender. Então a primeira parte não é a gente mostrar a atividade física, mas é tentar entender o porquê ela está o tempo todo ali no celular. Será que é algum problema em casa, algum problema no trabalho? Será que ela realmente está em algum transtorno de ansiedade? E ali, a partir desse ponto, a gente consegue modelando ela e consegue tentando conversar para que isso melhore. Mas é difícil. Acontece diariamente comigo. Mas quando a gente treinava lá, você falava, desliguem o celular. Eu já no começo, né? Já pegava. Toma o celular desligado, então agora eu vou começar a minha aula. O estágio 3, eu queria que você conversasse um pouco, Vicente. O 3 e o 4, sintomas do estresse e sintomas físicos. Sintomas do estresse. Sintomas do estresse. Os sintomas que mais aparecem num determinado momento são o de falta de concentração, a necessidade, a pessoa entende que ela não tem a necessidade mais de se alimentar, então ela muda o processo de alimentação, o que vai trazer para o organismo dela uma imunossupressão, ele vai ficar com mais chance de qualquer infecção, qualquer vírus oportunista. E algumas desenvolvem, dependendo do estágio, um pânico, ela vai ter tremor, pessoas manifestam diarreia, náusea, vômitos, o choro. Isso do domingo é muito interessante, porque imagine se você ir para um trabalho que você não gosta, aí é domingo, 9 horas da noite, o outro dia você entra às 7 horas da manhã. Praticamente o domingo também morreu para você, porque o domingo ele se torna um domingo de sofrimento, porque a pessoa vai dizer, meu Deus, amanhã eu tenho que ir de novo, já chegou a segunda-feira. E isso vai causar também uma vontade de não sair, de não compartilhar, de estar isolado. E a pessoa que vive isolada num mundo tão globalizado, é óbvio que ela vai se sentir deslocada, deixada, abandonada. Então, tudo pode criar um certo sintoma, até a irritabilidade, a pessoa está brava, está chateada, aí chega alguém para conversar, ela não conversa, ela briga, ela se desentende e fica só. Então ela vai se isolando, o que piora em todas as vezes o quadro, o isolamento, né? Qual era a outra? A outra, na verdade, você já respondeu, era sintomas físicos e de estresse. Mas vocês dois adiantaram, parece que o domingo é um gatilho para a pessoa que está com burnout. Ela começa no domingo já um pré-sofrimento e esse do que vai acontecer. sofrimento, ele é muito intenso porque a pessoa descansou o sábado. Então ela está bem, ela está relaxada. Sábado ao meio-dia ela está relaxadíssima. Mas o sábado à noite, amanhecendo o domingo, ela já diz, só falta 24 horas para que eu vá trabalhar. E esse exercício mental dela ficar nesse sofrimento é o que vai produzir o estagnamento dela. Então ela vai ir trabalhar, mas ela vai dizer, o que eu tenho para fazer, o que é? E quando você vê, ela vai ficar ali, ela vai trabalhar às 8 horas, porém não vai produzir, né? Em compensação, algumas pessoas se sentindo bem, é comprovado pela ciência, que podem executar, desde que ela esteja bem equilibrada, podem executar tarefas em menos tempo e com mais qualidade. Então, muito depende de como nós estamos da parte emocional, né? Mas é bom lembrar, pegando o gancho do Vicente também, que o estresse, ele é um gasto energético excessivo. Não por movimentos corporais, mas sim por uma ansiedade gerada ali psicologicamente, que altera muitas funções nossas do organismo. Muitos hormônios adrenérgicos, né, que é do sistema nervoso parasimpático, que nos deixa em alerta, são liberados. E isso é um gasto energético. Frequência cardíaca mais alta, o pulmão ele fica mais acelerado, né? A gente acaba respirando com mais frequência.
os órgãos eles funcionam um pouco mais rápido. Por isso que a pessoa ela começa ali no domingo, ela já começa até mais cansada, ela até já não fica confortavelmente mesmo sem estar fazendo nenhuma atividade ou sem estar trabalhando. Então isso mentalmente ela já está mais cansada. Então é importante lembrar a pessoa que quando ela está sob estresse, que ela está gastando energia excessiva. Tem gente que vai entender e começar a equilibrar essa energia de alguma forma. Tem gente que não vai conseguir e isso pode se estender um pouco mais. Então essa é uma coisa. E a segunda colocação é quando a pessoa ela consegue equilibrar essa energia, fazer uma atividade física domingo logo cedo, né? Já pode melhorar o seu domingo. Já é um exemplo que eu dou para as pessoas que o domingo pela manhã a gente conseguir manter a rotina de horário, isso é importantíssimo do nosso ciclo circadiano, para que a gente consiga consiga ter mais facilidade em acordar na segunda-feira, porque a gente não acorda tão tarde no domingo, e manter uma rotina de atividade física logo cedo no domingo ajuda. Sobre prevenção, então já vou voltar a bola contigo. Ótimo. Substitua os hábitos ruins por os hábitos bons. Como a pessoa pode fazer? Mudar o estilo de vida. É interessante, muito interessante, já que a gente acaba tendo muitos prazeres em hábitos ruins, né? Então, Sim. Dormir tarde, já começamos por aí. Se é um final de semana, acordar mais tarde, né? Como é bom ficar mais tempo na cama, enrolando, isso daí, se você tá saindo da sua rotina de sono, já não é um hábito bom. Então, começamos pelo sono. Nosso corpo ele não sabe o que é sábado, o que é domingo, o que é feriado, o que é férias. Então, quanto mais a gente começa a equilibrar os horários, tanto de dormir quanto os horários de acordar, já entra como uma rotina boa. Manter uma alimentação regular no final de semana. É difícil, mas tenta equilibrar, não precisa sair completamente. Chegou sábado, muda toda a alimentação, domingo muda toda a alimentação, para segunda-feira tentar encaixar aquela alimentação. Então, na verdade, eu não digo que é trocar os hábitos bons pelos ruins, mas é tentar manter. Não é fácil. Tem que ser bom a semana inteira. E no final de semana também. No final de semana também. A gente pode dar aquela escapadinha, né? Ter o famoso dia do lixo. É importante, é muito bom. Mas não sair fora, não exagerar muito. Então, esses hábitos como alimentação e sono já ajuda bastante. Se de segunda a sexta, de segunda a quinta, a gente vai para academia ou faz alguma atividade, tem uma rotina, por que não continuar no sábado ou no domingo? Desde que seja algo prazeroso. Isso é importante. Muito. Atividade física prazerosa é a coisa mais gostosa que tem. Você tem que se apaixonar pelo que está fazendo. Tem que se apaixonar pelo que está fazendo. Então, no caso do Celso, para que não bater uma bolinha, né? Por que não? Ele está sendo modesto. Não, e é legal que, pela minha categoria, sênior, Master. é 7 da manhã, o jogo começa. Os caras não dão moleza pros reinhos, 6h30 tem que estar se aquecendo, mas é bom. Porque parece que o domingo, final de semana, dura mais. Sim. Você faz com muito prazer e na segunda-feira, você só lembra que é segunda-feira quando vai deitar, no domingo. Eu procuro fazer muito isso. Nas empresas, por exemplo, o que eu recomendo? Evite, não é uma regra que tem que ser cumprida, porque empresa é empresa. Colocar, assim, reuniões muito estressantes na segunda, Tenta fazer um pré-aquecimento para a semana, vamos ver nosso planejamento. Tudo isso vai aquecendo o profissional a entregar até sexta-feira algo bom, dentro do possível. Então, por exemplo, tem empresas que marcam o dia de demissão, né? As demissões só acontecem de segunda. Pronto, domingo, no sábado o cara falou, será que eu serei o próximo? Já aconteceu, nós alteramos. Não tem que ter dia para isso. Evite que a segunda-feira seja um dia desastroso. Sim. Isso já ajuda muito a entrega. Claro. O clima, isso é o clima, esse é o trabalho do clima. Acho que é legal, né? Então, porque da conversa que o domingo ele é um dia estressante, né?
Isso na empresa ela já pode ir modificando. Exatamente. Dentro daquela própria empresa, as pessoas elas já acabam tendo até o prazer de passar um domingo legal, prazeroso, na segunda-feira que começa a engrenar, a entrar um pouco mais naquele ritmo do trabalho. É dentro do possível, claro, é um outro detalhe, mas isso vai de negócio para negócio. Você não tem como fazer isso num hospital. Sim. Senão todo mundo morre. Mas, por exemplo, consultoria, vou falar pela minha consultoria. A equipe, eu não estou preocupado se ele está trabalhando 1 hora. Eu não conto o tempo de trabalho. Eu conto a entrega. Claro. Se ele fizer em 4 horas, teve recentemente, o ano passado isso, a pessoa chegou e me ligou: Celso, eu posso terminar o relatório na praia? Porque minha família está indo, e se eu for fizer que eles têm que ir, depois eu tenho que ir. Eu falei: desde que você entregue o relatório, se você está tomando caipirinha, se você está na praia, para mim não importa. Desde que o cliente esteja satisfeito e você esteja feliz, e conseguir entregar tudo para mim. Só que o meu negócio, ele dá essa abertura para esse tipo de situação. Outros não. Por isso que eu falo, aquece. A liderança tem um papel. Programe para que segunda-feira seja um aquecimento. A cada hora da segunda-feira avançando, vai subindo um pouco o tom da entrega. Acho que isso pode ajudar muito, particularmente. Porque fica triste, né? Você vê como você perde. Você está falando de perder saúde, você está falando de perder família, perder no sentido de convivência, mas você perdeu o seu domingo, que é um dia tão especial, né? Que é o seu dia de off, que a gente, geralmente, né, tem atividades que até então deveriam ser positivas, você começa a ter um medo. Então, realmente, está na hora de ser... Que aí eu pergunto para você, Vicente. Primeiro passo, busque ajuda profissional. Como a pessoa pode enxergar que está no momento, ou como é que essa ajuda profissional, em que momento? Ajuda profissional. Bom, primeiro, para você buscar ajuda, você tem que entender que precisa, né? Senão ninguém busca ajuda se não entender. Então, ninguém mais sabe as mudanças que estão acontecendo naquela pessoa, o próprio indivíduo. Ele dentro, ele diz: poxa, eu já não estou tão assim, já não tenho tanta vontade de executar, já não consigo entregar, mas eu gosto do meu trabalho. O que está acontecendo? Pode ser que tenhamos um problema aí. Então, ele mesmo pedir ajuda. Ele pode ir até o RH e conversar, ele pode conversar com uma colega, e se a colega ver que o caso dele é grave, ela pode ir assessorar, soprar no ouvido de alguém para dizer: olha, vocês podem ajudá-lo. Então, o buscar a ajuda é, primeira coisa, aceitar o problema, né? Então, tem que aceitar. Autoconhecimento. Claro, ela tem que aceitar. Ela precisa ver, ela precisa entender de que não está legal para mim, estou em sofrimento, estou queimando mais gasolina do que deveria para isso, então não está me fazendo bem. Então, o fato é aceitar, ver que as doenças da psique, elas são doenças que muitas delas são tratadas e tem solução. Então, ela permanecer nesse estado de ansiedade, nesse estado burnout, é também uma decisão do indivíduo, dele conseguir colocar para fora como ele está se sentindo, buscando ajuda, falando: não estou bem, preciso de ajuda, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento, mas entender também... que ele tem um limite, né? Isso aí, que ele tem um limite. E respeitar isso, porque como a gente falou antes, quando estava falando dos exercícios, se você extrapolar esse limite, com certeza o teu desgaste será bem maior, né? E a recuperação também vai ser bem maior. Vai demorar mais. Porque mais tempo exposto. Sim, mais tempo exposto ao problema, e mais tempo a recuperação mais lenta. Né? Ela realmente, o burnout realmente é isso, ela queima. Né? Então, para você recuperar aquilo, é mais difícil. Primeira coisa é sair daquele ambiente. Né? Eu queria, com uma breve frase, você na parte da empresa, você na parte de esportes e você na parte psíquica, o que a gente pode fazer? Um conselho, uma palavra para a gente terminar o nosso podcast. Celso, prevenção? Legal. Para a empresa? Para a empresa. Ok. Empresa, primeiro ponto, criar um ambiente de trabalho sadio.
com as cobranças feitas de forma clara, objetiva e reais. É muito importante isso. E crie oportunidades para que as pessoas possam ter a prática do esporte, por exemplo, para alimentação saudável. Então, o papel do RH é criar facilidades e não ser o protagonista. Mas eu falo muito isso porque o RH ele não salva ninguém, mas ele cria um ambiente, né, através de ideias que pode ajudar alguém. É essa a ideia. É porque tem muitos recursos humanos ou gente de gestão ou DHO, como queiram, que acha que ele vai salvar as pessoas. Não. Ele tem que propiciar a possibilidade de identificar. O indicador diz isso. Vou levar lá para o Dr. Vicente. Ou então, ele não está bem. Ele sobe uma escada, está quase, né? Vamos fazer uma atividade. Vamos fazer uma atividade. Então, não foi tão breve assim. Você pediu breve, eu estou falando. Não, mas a gente está amando. Mas faz parte, é isso aí. Leandro, a sua frase de dica de prevenção de burnout, como o exercício físico pode ajudar? Legal. O exercício, ele previne e também ajuda a melhorar. Então, falando em prevenção, lembrando que o imediatismo, ela vai contra a nossa vida. Não vamos ser imediatistas, vamos fazer atividade física a longo prazo. Não pense em melhorar tudo para ontem, corrigir tudo para ontem. Então, atividade física que seja prazerosa, faça uma atividade regular e com constância. Isso até pensando em prevenção. E para você, quando chegou num estado de estresse, procura fazer uma atividade física com outras pessoas no mesmo ambiente. Isso vai ajudar a você acabar até conversando e ao mesmo tempo tendo prazer em fazer aquela atividade física, porque é um momento tão delicado que está passando e acaba ajudando e melhorando. Se apaixonar pelo esporte, né? Em vez de pelo trabalho, mas também pelo esporte. Dr. Vicente, uma frase, palavra para a gente entender como a gente pode prevenir, além daquele autoconhecimento que você falou. Eu acho que as empresas vão ter que pensar em unir o RH com outras equipes para que possam junto trilhar, porque o RH ele vai identificar, ele não vai tratar. Mas você identificar e também não tratar não adianta de nada, né? Sim. Então, as empresas cresceram, o mundo cresceu, as equipes têm que aumentar e é como disse o Celso, o pessoal tem que ver que hoje, na medicina do trabalho, tudo isso é visto, porque numa consulta o paciente é entrevistado e muitas vezes nós conseguimos diagnosticar ali. Hoje nós temos empresas com esse plano piloto, da qual elas como parceiras, nós identificamos e eles já passam tratamento. Então isso é muito bom, não só, pessoal, pelo fato do tratamento, mas quando uma pessoa está triste, seja o motivo que for, que alguém se preocupe por você, é a melhor coisa. É você entregar carinho. O que a empresa está fazendo é vendo que ela não lida só com máquinas, com computadores, com celulares. Ela lida com pessoas que enfrentam problemas, enfrentam lutos, enfrentam tristezas, enfrentam dívidas, enfrentam problemas com os filhos, com o marido. Então, seria até uma falta de sensibilidade do gestor, dele não ver que ele lida com um ser humano completo de emoções e que da qual 50% dela não serão boas, né? Então, atenção às empresas aí. E para os colaboradores, no menor sinal de que você esteja sentindo que o teu trabalho está te prejudicando, não desista, converse. É como falou o Leandro, como falou o Celso, como falou a Tatiana, o burnout, deixar claro também que o burnout tem cura, né? Porque as pessoas dizem assim, então eu estou com burnout, não posso mais trabalhar. Não, você vai se afastar, porque tem que afastar devido à causa, você não pode manter aquela pessoa, iniciar um tratamento e depois levá-la novamente, acompanhá-la com terapia, em casos que seja necessário medicação. Mas o importante é a empresa ter um olhar humanizado, que isso não fique só nos textos, que isso não fique só na propaganda. Queremos... Porque humanizar é tratar com carinho qualquer pessoa. Isso é ser humano. Então, a empresa ser humanizada e o colaborador entender que a empresa está ali, que ela pode ajudá-lo, que ela pode também, já que ela
traz lucro e metas para a empresa, por que não a empresa trocar isso e trazer tranquilidade, paz e serenidade para o colaborador, né? Isso é gestão de recursos humanos, né? Você entendeu, o seu maior ativo na empresa são as pessoas. Exatamente. Não é As isso? pessoas É isso estando aí. bem, Tá tudo consequentemente, a empresa terá grandes resultados. Agora, as pessoas também têm que saber, e aí eu falei em nome um pouquinho também do lado inverso, as pessoas têm que saber que lá em cima não tem um Deus e não tem um cara que tem a empresa e ele também não tem emoções. Ele também, o empresário também tem, o empreendedor também tem. Então, uma empresa saudável gera emprego. Isso tem que ficar bem claro. Senão, vai refletir em desemprego. Refletir em desemprego, vem o estresse do desemprego. Claro. Então, todos devem estar juntos, um pensando no outro. Se conseguir equilibrar, acho que teremos aí um sucesso bom. Equilíbrio, gestão de pessoas, atividade física parece que são o segredo de uma prevenção de burnout. E você pode ter essa equipe incrível aí na sua empresa. Quero que vocês falem tchau e deixem os Instagrams de vocês. Mas a Moema tem agora um protocolo de anti-burnout, onde essa equipe está aqui atuando juntas. Celso, eu queria que o pessoal visse o teu Instagram. Legal. É @Celso Basola. Isso é no Instagram, LinkedIn. LinkedIn também. Também, Celso Então, Basola. Marca Celso Basola. registrada. O meu é @Moema Assessoria, Dr. Vicente. O meu é Dr. Vicente Beraldi Freitas. E o seu que tá novo, O meu moderno, modernizado. @leandromichelini.personal. Então tá bom, gente. Obrigada por esse bate-papo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.